Glória a Deus. Nessa tarde eu vim deixar uma mensagem para toda a igreja, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, que fala no versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e feria e matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, e assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afronta o exército do Deus vivo. Essa mensagem, ela me chama muita atenção. Que Davi, ele vai só preparar umas torradas. Seu pai prepara uma torrada, prepara pão, prepara queijo de leite para levar para os seus irmãos na guerra, e também para o chefe que está sobre a frente daquela guerra, dessa batalha. E o seu pai, preocupado com seus filhos, ele vai pedir a Davi que leve comida para fortalecer os seus filhos no meio daquela guerra, no meio daquela batalha. E Davi, ele vai obedecer o seu pai, mas antes de sair do pasto, Davi deixa alguém pastorando o pasto. Para sair do pasto, Davi deixou alguém em vigilância para que não viesse levar as ovelhas do seu pai, enquanto ele ia para uma missão, deixar comida para os seus irmãos. O que me chama a atenção nesse texto é que apenas Davi, ele vai deixar alimento para os seus irmãos, e se depara com a situação crítica naquele lugar. Se prepara com Israel encurralado, Israel amedrontado, Israel sem fé e sem esperança naquele lugar por causa de um gigante. Por causa de um gigante que confrontava, um gigante que descia naquele vale de Elai, que se chama também o Vale do Carvalho, e ia confrontar o israelita, e perguntava qual era o homem que ia lutar com ele, se não tinha nenhum homem para lutar com ele. Então ele humilhava o povo de Israel, os soldados de Israel. Israel estava amedrontado por causa do tamanho do gigante, por causa da força do gigante, por causa da espada do gigante que era grande. Porque Israel não tinha nenhum guerreiro capacitado ou então capaz de vencer aquele gigante. Mas Davi, quando sabe da situação que Israel está passando, a humilhação que Israel está passando, ele diz no seu coração: se eu derrotei um leão e um urso quando ia atrás de comer as ovelhas do meu pai, chegava até pegar, mas eu pegava da barba do urso, do leão, e matava todos dois. E o que me chama a atenção é que
Davi não tinha estrutura, Davi não tinha força, mas Davi tinha fé e esperança no Deus vivo que ele servia. Porque a força não vinha de Davi, a força vinha de Deus. A estratégia que Davi tinha, todas elas vinham de Deus. E se Davi, ele livrou os seus irmãos da mão de as ovelhas do seu pai, da mão de um urso e de um leão, quanto mais esse gigante, que não tinha mais força do que um leão, não tinha mais força do que um urso. O leão, ele é um predador que ele derruba um boi búfalo de 900 quilos. O boi búfalo, ele tem uma força tremenda, uma força indisputável com o homem. Mas o leão, ele tem uma força tão grande e uma estratégia tão grande de luta que ele derruba os seus predadores. E Davi, ele se preparou com urso e com leão, com os predadores que tentavam comer as ovelhas do seu pai. Não se preparou com espada, mas se preparou com as estratégias de Deus sobre a vida dele. E ele disse para Saul: eu vou lutar contra esse incircunciso, esse que desafia o Deus vivo, esse que pensa que Deus, ele está morto, Deus está vivo e ele vai vencer a guerra e a batalha. Era um gigante que desde a sua mocidade lutava, desde a sua mocidade se preparava, mas Davi já estava preparado. Ah, meu Deus! Davi estava preparado para lutar com o gigante. E Davi não se confiava no seu braço, não se confiava na sua força, mas se confiava no Deus que estava à frente dele. O erro do ser humano hoje em dia, o erro das pessoas hoje em dia, sabe qual é? É que quer medir forças com o inimigo. Nós não medimos força com o inimigo. A nossa força não vem no braço, a nossa força vem no joelho. A nossa força vem na nossa fidelidade diante de Deus. A honra que nós damos a Deus sobre a nossa vida, sobre a obediência que nós temos diante dEle, para fazer a vontade dEle. O gigante podia ser maior, mais forte, podia ter uma espada pesada e poderosa, mas o poder não vem da força, o poder não vem da força daqui de baixo, mas o poder vem da autoridade lá de cima. A palavra é autoridade. Sabe o que Deus está dizendo? Não mede força com teus inimigos. Coloca o teu joelho no chão. Enquanto você mede força com teu inimigo, tu vai perder a batalha. Coloca Deus à tua frente nessa batalha. Sabe o que Deus está dizendo? É que você vai para uma batalha. Primeiro, você vai deixar o teu inimigo te agarrar, te segurar. Antes do teu inimigo te agarrar, sabe o que é que você tem que fazer? É ter estratégia para derrubar ele. Você deixa para derrubar o teu inimigo, só vai deixar para derrubar o teu inimigo quando ele te segura, quando ele te agarra. Você tem uma estratégia para derrubar o teu inimigo e tenta medir forças com ele. Sabe o que Deus está dizendo? Antes dele te agarrar, derruba ele. Antes dele te agarrar, não mede forças com ele. Porque na hora que tu for medir forças com ele, ele te segura tu pela mão e tu não consegue mais soltar.
antes dele te prender, antes dele encurralar você no canto da parede, bote Deus na frente dessa batalha para Deus derrubar o teu inimigo. Porque tem pessoas medindo forças com o inimigo e ele está derrubando. Tem pessoas que estão acreditando no seu braço e ele está derrubando. Tem pessoas que estão acreditando nos seus desejos, nas suas vontades e ele está derrubando. Ah, não é a tua vontade, não é o teu desejo, não é a tua força que vai derrubar o teu inimigo. É quando eu tenho uma estratégia de colocar Deus na minha frente, na minha retaguarda. É quando eu acredito e eu tenho fé no Deus que vai vencer essa batalha por mim. O vale de Elai, sabe o que ele significa? Aquele que ali cresce. Por quê? Porque a crença daquele povo não tinha mais. A fé daquele povo ali não tinha mais. Porque diante da adversidade que eles estavam enfrentando, diante do confronto, diante da batalha que eles estavam enfrentando, achavam incapaz de vencer. E não tinha mais fé que ia vencer aquela batalha. E era preciso Deus colocar um menino que não tinha força, que não tinha vantagem para o gigante, que não era da mesma altura do gigante, que não tinha a mesma força do gigante, que não tinha a mesma espada do gigante, mas tinha estratégia de Deus para derrubar. Você não vence o teu gigante, não é com a tua força, não é se engualhando com ele, mas é botando Deus na frente. Sabe que Deus está falando hoje? Coloca Deus à frente dessa batalha, que ela está nas tuas mãos. Eita, meu Deus. Jesus está dizendo desse jeito, ó, tu tem tudo para vencer. Só falta você colocar Jesus na frente dessa batalha. Pois coloca Jesus hoje na frente dessa batalha, que o teu gigante ele vai cair por terra. E eu vou lhe dizer uma coisa: a melhor arma não é aquela que tem a potência grande, é aquela arma que ninguém dá nada por ela, que as pessoas desprezam, as pessoas não dão crédito a ela, mas ela é capaz de derrubar gigantes que você nem imagina que ia derrubar. Apenas uma pedra derrubou o gigante. Qual é a arma que tu está usando contra o gigante? Se tu não usar a arma certa, você nunca vai derrubar o teu gigante. Pois esteja preparado para derrubar ele nessa tarde. Que Deus vai te dar graça e poder e autoridade através do teu joelho no chão, através da tua fé, da tua esperança que você tem diante de Deus. Pois recebe essa mensagem e coloca no teu coração.